Meu sobrinho neto nasceu com síndrome de Down e cardiopatia congênita. Está internado, entubado e já fez diversas cirurgias. O que leva um ser tão frágil a suportar tanta dor? Eu imagino que deva ser um grande sofrimento para você ter que ver o seu sobrinho neto, uma criança, ainda passando por sofrimento, passando por dor. A gente não consegue aceitar o fato de um recém-nascido ou uma criança vir ao mundo já passar por tamanho sofrimento. E a resposta para a sua pergunta são duas perspectivas em relação a essa situação e consta aqui no livro Curando a Si Mesmo. No livro Curando a Si Mesmo, o mestre Okal nos ensina o seguinte: lições de pessoas com graves deficiências ou doenças. Pode ser que quando a gente veja alguém com deficiência, a gente sinta compaixão de tal infelicidade, tal infortúnio. Mas essas pessoas, essa é uma perspectiva, são duas, tá? Essa é a primeira. Mas essas pessoas servem como professoras para nos ensinar o quão felizes nós somos por ter nascido num corpo sadio ou numa família abastada. Essa é uma possibilidade. Uma criança, ela nasce com essa missão de ensinar, mesmo que seja aos adultos, a bênção que é ter um corpo saudável, ou que as pessoas consigam, ao ver essa situação, pelo menos agradecer pela vida. Que a pessoa consiga deixar de ser tão arrogante e agradecer pela vida, ao ver uma situação como essa. O fato de uma criança nascer e passar por esse sofrimento não significa que ela nasceu para ser punida pela lei do karma, mas sim que tem uma missão de ser alguém que está ensinando algo aos outros. São bodhisattvas, anjos da compaixão, disfarçados, que têm essa missão nesse mundo. É como se a existência dessa pessoa servisse como um alerta para pessoas arrogantes. E são também uma oportunidade de despertar. Essas crianças, essas pessoas são professores, que então nos ensinam uma nova perspectiva de vida através da própria forma como elas vivem. Tenho certeza que você que está vendo essa situação, pode ser que você já tenha mudado a sua perspectiva de vida ao observar esse cenário. E o mestre recomenda que a gente reflita um pouco mais profundamente sobre o que é o amor. Você pode, dentro dessa situação, refletir, pensar mais profundamente sobre o que de fato é o amor. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva da vida como um caderno de exercícios. Os seres humanos passam por reencarnações eternamente. E o acúmulo de vidas anteriores influencia a vida atual. Isso é chamado de karma. A forma como você viveu as suas vidas anteriores influenciam a sua vida hoje. O local que você nasceu, as pessoas que você encontra, a sua família, a sua profissão, tudo isso tem uma grande influência do seu karma, dos seus sofrimentos, que são os temas do seu caderno de exercício. A tendência das pessoas é pensar que a lei da causa e efeito se acumula e se manifesta no presente. Até certo ponto, isso é verdade. O nosso karma do passado influencia a nossa vida. E se a gente considerar a vida como um caderno de exercícios, o problema mais difícil não diz respeito ao que acontece só nessa vida, mas também às vidas passadas. Mas a gente não deve levar o conceito de karma ao extremo. Porque se a gente começa a pensar o karma só como resultado da vida passada sendo concretizado hoje, pode parecer que a vida é só punição. Mas esse conceito de karma não deve ser abordado só do ponto de vista de que a virtude é recompensada e o pecado é punido. A vida não é binária dessa forma. É verdade que, por exemplo, alguém que cometeu homicídio poderá morrer assassinado nessa vida
atual. Isso é verdade, mas a vida não é só isso. Há algumas pessoas que só alcançam a iluminação por meio da experiência. E elas, então, no plano de vida, escolhem um ambiente hostil, um ambiente de dificuldade, para o crescimento da alma. Um plano de vida não contém apenas coisas boas, mas contém também processos que são necessários para o crescimento espiritual. Pessoas que planejam uma vida com a finalidade de se aperfeiçoar estão conscientes das dificuldades que enfrentarão. Essa é a segunda perspectiva. Então, a primeira perspectiva é que esse garoto possa ser um professor para as pessoas ao redor. Ele veio com essa missão de ensinar, de educar através da própria vida dele. Outra perspectiva é a de que há um karma desse garoto e ele está, então, num primeiro momento, colhendo o karma dele e também se desenvolvendo nesse ambiente hostil. Eu não posso afirmar para você 100% qual desse cenário é. Aí o tempo vai dizer para você. Mas saiba que esses são os possíveis cenários. Pela ótica espiritual, esses são os possíveis cenários que estão acontecendo agora nessa situação.